Começando então nossa aula de técnicas de construção, relembrando, né, o que seria a ementa, né, o que seria todo o conteúdo de técnicas de construção que a gente deveria saber para esse ponto do edital da prova de vocês. Na verdade, todas as fases da obra, né? A gente consegue, em outros pontos do edital, estudar, por exemplo, planejamento e orçamento, a gente consegue estudar mais especificamente sobre a fundação, sobre as estruturas de concreto e as instalações, a gente também já vê isso em outros pontos do edital. Então, por isso, nas técnicas de construção fica mais abordado a parte da alvenaria, revestimentos, pintura e assim por diante, além da parte das patologias, que seriam técnicas de construção mal empregadas, que trazem aí na nossa obra patologias na nossa edificação. Então, essa aula de hoje, a gente já viu, na verdade, a gente começou vendo sobre. A gente já teve uma aula sobre impermeabilização, que é bem importante, cai bastante. A gente teve uma aula também sobre alvenaria e a gente teve também uma aula sobre revestimentos. E aí, para a gente finalizar hoje, a gente vai ver algumas questões da Sesgran-Rio sobre os revestimentos que a gente viu na aula passada, para saber como que a Sesgran-Rio cobra, né, revestimentos, já que foi uma aula mais densa, né, esse assunto de revestimentos. Depois a gente vai ver um pouco também sobre coberturas, que a gente ainda não viu, é importante também a gente ver esse ponto para o edital de vocês, e a gente vai ver uma parte de patologias mais voltadas para as patologias de fissuras em estruturas de concreto, e fissuras também em alvenarias, que também pode aparecer na prova de vocês. E é assim, com isso, a gente consegue abordar os pontos mais importantes para vocês irem para a prova bem craques no assunto de técnicas de construção. Então, para começar nossa aula, eu trouxe aqui, inclusive, uma questão atual, quase praticamente atual, né, da questão da Sesgran-Rio, que caiu numa prova do ano passado, e essa questão diz o seguinte: que um técnico é responsável pelo acompanhamento dos serviços de emboço das alvenarias de uma obra, cuja mistura será realizada por processo mecanizado. Em reunião com a equipe de produção, ele alertou que, de acordo com a norma 7200 de 1998, que é a norma de execução de revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, neste processo, o tempo de mistura deve variar entre um certo intervalo de tempo em minutos. Considerando a norma, esse intervalo de tempo em minutos é entre. Então, essa questão, inclusive, é bem característica da Sesgran-Rio, porque ela traz esse comando de considerando a norma tal, e aí faz a pergunta. Isso é muito característico da Sesgran-Rio. Então, voltando aqui para a questão, ele trouxe aqui a norma, né, 7200 de 98, que fala de qual é o procedimento de execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Essa foi uma norma, inclusive, que a gente já viu na aula passada sobre revestimentos, e é a norma que fala, então, sobre os revestimentos com argamassa. O que essa norma fala sobre o preparo da argamassa inorgânica? Que, preferencialmente, esse preparo ele deve ser mecanizado com um tempo de mistura entre 3 e 5 minutos. Inclusive, é essa parte que está sendo cobrada na questão, né? Que o processo vai ser mecanizado e que o tempo de mistura deve variar entre um certo intervalo de tempo. Qual é esse intervalo de tempo em minutos? De acordo com a norma, deve ser preferencialmente mecanizado com tempo de mistura entre 3 e 5 minutos. Então, fica como gabarito dessa questão a letra B, 3 e 5 minutos. Outras recomendações, requisitos que a norma traz sobre o preparo da argamassa inorgânica. De preferência ser mecanizado, mas pode ser sim feito o preparo de forma manual. Mas se a gente utilizar um preparo manual da argamassa inorgânica, a gente precisa utilizar na preparação volumes
de argamassa de até 0,05 metros cúbicos de cada vez. E um terceiro ponto que a norma traz para a gente é que esse volume de produção de argamassa tem que ser controlado para que essa argamassa seja utilizada em um prazo máximo de 2 horas e 30 minutos por conta do tempo de pega do cimento, né? Então, para temperaturas que forem acima de 30 graus ou que tenha forte insolação direta sobre o estoque de argamassa, ou ainda eu tenha uma umidade relativa inferior a 50%, eu vou reduzir esse prazo para 1 hora e meia. Isso é absoluto? Não. Se eu for utilizar aditivos retardadores de pega, eu posso ter aí tempos alterados por conta do emprego dos aditivos retardadores de pegas, mas aí a gente tem que seguir as recomendações de uso previamente estudadas. Outra questãozinha da Sesgran Rio, agora uma questãozinha de 2011, que cobra de acordo... traz uma questão que cobra a norma 14081, que aí fala sobre argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, que também foi uma norma que a gente viu na aula passada. O que essa questão está pedindo? Que, segundo a norma, para especificar a argamassa para assentamento de azulejo na cozinha de determinada edificação residencial, com tempo aberto de até 15 minutos, deve-se utilizar a codificação. Quer saber qual tipo de argamassa a gente vai utilizar para fazer um assentamento de azulejo na cozinha e que tenha um tempo em aberto de até 15 minutos. Lá na aula passada a gente viu que o quê? Que as argamassas elas são divididas em argamassas 1, 2 e 3 e que as duas características principais são, primeiramente, o tempo em aberto, que é o tempo que a gente pode utilizar essa argamassa, é como se fosse o tempo de pega, né, do cimento, mas aqui na argamassa a gente chama de tempo em aberto. E outra característica que a norma traz também para a gente é a resistência. Cadê meu marcador? A resistência de aderência à tração. Então, a argamassa 1, ela do tipo 1, ela é utilizada para ambientes internos. A argamassa do tipo 2, ela é utilizada ou para ambientes externos ou para ambientes internos que sofram variação de temperatura, variação de umidade, que precisam de uma argamassa com características superiores do que a argamassa tipo 1. E a argamassa tipo 3, ela é uma argamassa com características superiores superiores que a argamassa tipo 1 e argamassa tipo 2. Então, a gente precisa especificar uma argamassa para fazer o assentamento nas cozinhas. Nas cozinhas de uma edificação residencial, então quer dizer que é um ambiente interno. Então, só por isso aqui a gente já poderia deduzir que a gente utilizaria uma argamassa tipo 1. Mas, além disso, ele está trazendo, né, para dificultar um pouco, que o tempo em aberto precisa ser de até 15 minutos. De acordo com a nossa tabela lá da norma, a argamassa tipo 1 precisa ter um tempo aberto de 15 minutos e as argamassas tipo 2 e 3 de 20 minutos. Então, a gente continua ainda assim ficando com a argamassa tipo 1. Além disso, né, além das argamassas serem divididas em argamassa tipo 1, 2 e 3, eu posso ainda ter uma especificação de argamassa tipo 1, 2 e 3E ou uma argamassa tipo 1, 2, 3D, que tem a ver com uma propriedade opcional para as argamassas colantes. Então, a letra E significa que essa argamassa tem um tempo em aberto estendido. Isso significa que esse tempo em aberto vai ser estendido 10 minutos além do especificado como propriedade fundamental. Então, desse tempo em aberto aqui, que a gente tem como especificado de 15
ou de 20, se eu tiver uma argamassa que esteja especificada como uma argamassa tipo E, que tem um tempo em aberto estendido, quer dizer que ela vai ter mais 10 minutos além desse tempo especificado na TA 1. Ou ainda eu posso ter uma argamassa tipo 1, 2 e 3D, que significa que ela tem um deslizamento reduzido, que é um deslizamento menor ou igual a 2 milímetros. Beleza? Próxima questão é uma questão também de norma, mas aqui ela acaba não citando a norma, né? Então, o que diz essa próxima questão? Um técnico recebeu uma planilha para o acompanhamento do revestimento de argamassa, na qual constavam alguns acabamentos de superfície. Entre esses acabamentos, podem constar os listados a seguir, exceto. Então, também da norma que a gente viu, 7200, que fala sobre o procedimento para execução dos revestimentos com argamassa de paredes e tetos, a gente viu que os revestimentos em argamassa, eles podem ter a camada de chapisco, emboço e a camada de acabamento, ou um chapisco e uma camada única de acabamento, né? Uma camada, na verdade, acabamento não, emboço único. Então, a gente tem chapisco e emboço. Aqui, no caso, está falando sobre quais tipos de acabamento eu posso ter nessa camada do revestimento de argamassa. E o que a norma fala para a gente lá da 7200? Que os tipos de acabamento pode ser sarrafeado, desempenado, camurçado, raspado, lavado, chapiscado ou então uma imitação do mármore. Então, dessas alternativas que a Cesgran Hill deu para a gente, pincelado, chapiscado, desempenado, camurçado e sarrafeado, aquele que a gente não vê na norma especificado é o pincelado. Então, a gente tem como gabarito dessa questão também, letra A, pincelado. Acho que essa, inclusive, é a última de revestimentos, ó. Segundo a NBR 13749, no revestimento de paredes externas, quais são os valores admissíveis em milímetros para a espessura, sem que haja necessidade de cuidados especiais com relação à aderência? Então, também é de acordo com o revestimentos com argamassa, só que agora outra norma que também é relacionada, a gente viu algumas normas sobre isso, a 7200 e a 13749. De acordo com a NBR 13749, a gente tem algumas espessuras admissíveis, dependendo se a parede for interna ou externa, ou se for teto ou parede. Então, para a parede interna, eu preciso ter uma espessura admissível do meu revestimento de 5 a 20 milímetros. Para paredes externas, eu preciso de um revestimento entre 20 e 30 milímetros. E se for teto, essa espessura máxima deve ser menor que 20 milímetros. Isso é absoluto? Não. Eu posso empregar um revestimento com uma espessura superior a essa trazida pela norma, né, nessa tabela, mas para isso eu preciso tomar cuidados especiais para garantir a aderência do revestimento ao substrato e entre as camadas do revestimento. Então, por isso que a norma traz aqui qual é o valor admissível, sem que haja necessidade de cuidados especiais com relação à aderência, que é exatamente o valor da norma. Então, para revestimento de paredes externas, é uma espessura admissível de um revestimento feito com argamassa de 20 a 30 milímetros. Então, temos aqui como gabarito letra E. Agora a gente vai entrar, então, para a gente falar sobre os sistemas de cobertura. Os sistemas de cobertura é um sistema também, um sistema de vedação da edificação, mas é o sistema de vedação superior na horizontal para proteger a edificação dos agentes externos e também de intempéries.
Mas, além dessa proteção, as coberturas elas também trazem, fornecem bastante, exercem, na verdade, bastante influência também sobre o conforto térmico e o conforto acústico da edificação. Dependendo do tipo de cobertura, também tem um fator estético atrelado, né? Tem um forte fator estético atrelado. A gente tem alguns tipos de cobertura que podem ser utilizados, né? A gente pode ter uma cobertura feita com uma laje plana, ou a gente pode ter uma cobertura feita com algum componente pré-fabricado, ou ainda com telhado, né? Que são as estruturas de madeira com as telhas. E aí a gente tem uma definição, essa definição de sistema de cobertura vem da norma de desempenho, a 15575. Que na parte da norma que fala sobre os requisitos para as coberturas. Então, a 15575 ela traz uma definição para sistemas de cobertura, que são conjuntos de elementos ou componentes dispostos no topo da construção com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, bem como auxiliar na proteção dos demais sistemas da edificação habitacional ou dos elementos e componentes da deterioração por agentes naturais. Então, como eu falei para vocês, nessa definição de sistemas de cobertura, a gente pode ter vários tipos de sistemas de cobertura. O que cai mais nas provas, nas nossas provas? É o sistema que é feito com telhados, né? Que é o madeiramento e as telhas, que geralmente a gente utiliza as telhas cerâmicas, que a gente inclusive viu sobre isso na aula de materiais de construção. Na parte dos materiais cerâmicos, a gente viu sobre telhas, ou aí a gente pode ter também telhas de fibrocimento e telhas metálicas. Então, a gente vai focar nossa parte da aula de coberturas na parte de telhados, que é o que cai geralmente nas provas da Science Gran Rio e também em outras bancas. Então, primeiramente, a gente precisa saber quais são os subsistemas de um telhado. Essa figurinha, inclusive, é uma figura que a própria norma 15575 ela traz para a gente. Então, o que a gente tem que saber, né, dessa figurinha? A gente precisa saber algumas definições que a norma traz para a gente. Primeiramente, a gente precisa saber as águas do telhado, né? Aqui está chamando de água mestra. Então, a gente tem aqui as águas do telhado, que é a superfície inclinada, plana e inclinada. São os planos do telhado, né? Que são as inclinações. Então, a gente tem as águas do telhado. Então, dependendo de quantas inclinações, eu vou ter um telhado de 2 águas, 4 águas e assim por diante. Outro ponto importante que a gente também precisa saber são os rincões, ou rincão, mas que está denominado aqui como o número 7, a gente tem o rincão. O rincão ele também pode ser chamado como água furtada, então pode encontrar nas normas de vocês essas duas denominações, rincão ou água furtada, que vai ser a interseção entre duas águas, entre duas superfícies inclinadas do telhado, né, duas águas, para onde vai correr as águas da chuva. Então, quer dizer que o rincão é a parte do telhado que tem o ângulo para dentro. Então, a gente tem um ângulo reentrante. Depois, a gente tem também cadê? O espigão, que está aqui, como o número 9. E o espigão, ele também é não é a interseção, a gente chama agora de quina entre duas águas do telhado. Quer dizer que esse ângulo, se no rincão a gente tinha um ângulo para dentro, onde vai correr as águas das chuvas,
no espigão a gente tem um ângulo para fora, né? Então, a gente chama de ângulo saliente. E aí temos outras coisas que a gente também precisa saber. A cumieira, que está aqui pela número 6. Então, nós temos aqui o número 6 como cumieira. Aqui também é uma cumieira, que vai ser a linha horizontal de interseção entre duas águas. Então, esse ponto mais alto aqui de interseção entre duas águas a gente chama de cumieira. Depois também a gente tem como o número 3, a gente chama aqui de empena, ou também a gente pode chamar de oitão, que é essa porção triangular de parede que vai fechar a extremidade de um telhado e que vai ficar entre a cumieira e os beirais, porque os beirais estão aqui simbolizados pelo número 14, né, o beiral, que é a parte da cobertura que vai avançar em relação à parede. Então, isso que fica além da parede, a gente chama de beiral. E a gente tem também como o número 4, chamado de rufo, que é esse arremate que é feito entre o telhado e alguma parede. Então, percebam aqui, vou pegar uma outra cor, né? Aqui a gente tem uma água do telhado e aqui a gente tem uma parede. Então, esse arremate aqui a gente chama de rufo. A mesma coisa acontece aqui, a gente tem uma água no telhado, aqui a gente tem uma parede e esse arremate feito aqui a gente chama de rufo. E como número 1 também, é importante vocês saberem, é a platibanda, que vai ser o prolongamento da parede acima da laje de cobertura, porque percebo que a gente tem essa água aqui, mas a gente tem esse prolongamento para cima dessa cobertura, então a gente chama de platibanda. Sabendo esses, já dá para fazer as provas de vocês, a prova de vocês. Inclusive, a Sesgran Rio, a gente vai ver algumas questões relacionadas a esse assunto, né? Um pouco de teoria, um pouco de questão, e vocês vão perceber que a Sesgran Rio, ela gosta muito de cobrar esses subsistemas de telhado, tem que saber as suas definições, onde que mais ou menos estão no telhado, para a gente poder resolver as questões relacionadas à cobertura, questões da Sesgran Rio. Então, continuando, quais são os elementos do telhado? A gente divide os elementos do telhado, a estrutura do telhado, em estrutura principal e secundária. A estrutura principal é a parte da tesoura, a tesoura que é essa treliça aqui de madeiramento, que sustenta a trama. A trama é uma estrutura secundária. O que é trama? É o conjunto formado pelas ripas, os caibros e as terças, a gente chama de trama. Um ponto importante, né? Essa terça mais alta aqui, ó, a gente também chama ela de cumieira. Então, ponto mais alto do telhado a gente chama de cumieira e essa terça mais alta também pode aparecer para vocês, chamada também de cumieira. Ela não deixa de ser uma terça, mas por ela estar nesse ponto mais alto, ela também pode ser chamada de cumieira. Um ponto importante também, né? Da onde que vem a inclinação do nosso telhado, né? Porque a gente tem a nossa treliça aqui, da onde que eu vou tirar, qual vai ser a inclinação que eu preciso da minha tesoura para fazer executar a minha cobertura. Depende do tipo de telha que eu vou estar utilizando. E isso depende muito dos autores e de recomendações de fabricantes. O que a gente precisa saber é que as telhas cerâmicas geralmente precisam de uma inclinação maior do que as telhas de fibrocimento ou telhas metálicas. Lá no material de vocês, depois, se vocês quiserem dar uma olhada para quem já é aluno, a gente tem algumas referências, algumas tabelas que trazem algumas
recomendações de inclinações de fabricantes e também da literatura. O Bauer também traz alguns tipos de alguns valores recomendados para inclinação de acordo com o tipo de telha, mas as telhas cerâmicas a gente sabe que tem vários tipos, então para cada tipo a gente precisa mais ou menos de uma inclinação distinta, mas o que a gente precisa saber é que as telhas cerâmicas geralmente precisam de mais inclinação se eu for comparar as telhas cerâmicas, todas elas, com as telhas de fibrocimento ou as telhas metálicas. Outro ponto importante, né? A gente já viu a nossa. Ai, não. Esqueci de falar. Sobre a trama. Antes da gente entrar para falar sobre as tesouras, vamos ver a parte da trama, né? A trama, ela é composta pelas ripas, pelos caibros e pelas terças. Se a gente pensar no telhado de cima para baixo, a gente tem as ripas que se apoiam nos caibros e os caibros sustentam as ripas e se apoiam nas terças. Então, se a gente perceber aqui, pegar uma outra cor, a gente tem aqui as nossas ripas e a gente percebe que as ripas elas são perpendiculares aos caibros, mas elas são paralelas às terças. Opa! Elas são paralelas às terças. E aí, paralelamente às ripas, então, para sustentar as ripas, eu vou ter os caibros. Aqui nós temos os caibros. E aí, para sustentar os caibros que sustentam as ripas, a gente vai ter aqui as terças. Lembrando que essa mais alta a gente pode chamar de cumieira. E agora sim a gente pode ver os elementos, então. A gente viu os elementos de um telhado como um todo, né? A tesoura e a trama, mas a gente também tem elementos da tesoura. Todos essas partes da treliça têm algum nome, né? Então, geralmente também cai em prova essas denominações. Inclusive, alguns elementos dessa parte da tesoura podem ter mais de um nome. Então, o que dificulta um pouco essa parte do assunto de coberturas é essa parte de alguns elementos da tesoura ter mais de um nome e aparecer mais de um nome nas provas de vocês. Então, só para começar aqui no número 1, que a gente já viu, né? O número 1 são as ripas. Embaixo do número 2, a gente tem os caibros. E embaixo dos caibros, como o número 3, a gente tem terças. Aqui a gente tem o número 3, a terça. O número 4 aqui a gente já viu que se chama cumieira. E o número 5 aqui a gente também tem uma terça. Aí, pontos importantes que eu gostaria de salientar, né? A gente tem uma pecinha triangular aqui que apoia a terça, que está aqui como número 7, que essa pecinha é chamada de chapuz. Então, pode aparecer para vocês essa denominação de chapuz, é essa pecinha triangular. E aí, cada barra da minha tesoura tem um nome específico. Então, primeiramente, essa parte superior da minha tesoura, né, que é o banzo superior, posso chamar de banzo superior, que está como o número 8, a gente pode chamar ou de empena, ou a gente pode chamar também de perna. Então, esses dois nomes se referem a esse banzo superior da treliça. Quando eu estiver falando do banzo inferior, que está aqui como número 9, a gente pode chamar essa parte inferior de linha ou também de tirante. Tirante é mais fácil de lembrar porque
a gente já vai ver que o banzo inferior sofre tração e o superior sofre compressão. Então, tirante é uma barra que está sendo submetida à tração, então por isso a gente também pode chamar esse banzo inferior ou de linha ou de... Acabei de falar. Ou de linha ou de tirante. Outros pontos aqui, né? Essa barra diagonal aqui, essa parte diagonal da treliça, a gente pode chamar de diagonal, ou ainda de asna, ou ainda de escora. E essa parte vertical, né? As barras verticais, a gente pode chamar ou de montante, ou de suspensório, ou ainda de pontalete. E essa do meio aqui a gente pode chamar assim, mas como é essa do meio, a gente pode chamar essa barra vertical do meio também como pendural. Algumas treliças são comuns no madeiramento e na estrutura de madeira dos telhados. As duas principais que vocês precisam saber, assim, na ponta da língua, é a treliça Howe e a treliça Pratt. E elas podem aparecer com uma forma de treliça convencional mais comum, né, que a gente está acostumado a ver na forma de um triângulo, ou ela pode aparecer também para vocês em treliças de banzo reto. Nas treliças triangulares, essa aqui que faz um A aqui no meio, ó, é a treliça Pratt, para ajudar a lembrar vocês. E a outra que faz o V é a Howe. E nas treliças de banzo reto, essa treliça que faz aqui um W é a treliça Howe. E a outra é a treliça Pratt. Tá certo, né? Tá certo. E aí, de acordo com dessa disposição das barras, a gente já sabe quais são os esforços que as barras estão sofrendo, porque a gente sabe lá da análise estrutural que as treliças são estruturas que são submetidas apenas a esforços normais. Então, a barra vai estar sendo submetida ou a compressão ou vai estar sendo submetida à tração. De acordo com o design da treliça, a gente já sabe se vai ser tração ou compressão. Então, a gente sabe também que os banzos inferiores, todos eles sofrem tração, e os banzos superiores, todos eles sofrem compressão. O que vai mudar é as diagonais e os montantes, de acordo com o tipo de treliça. Então, isso é importante vocês gravarem, tá? Porque ajuda bastante nas questões. Então, em vermelhinho, tração, e em verdinho, compressão. Então, para a treliça Howe, a gente tem, como eu falei, o banzo em a linha e os montantes sofrendo tração. Na treliça Pratt é ao contrário, é a linha e os diagonais que sofrem tração. Nas treliças Howe de banzo reto, a gente vai ter também a linha e os montantes, e na treliça Pratt, a linha e as diagonais. E aí o resto sofre compressão, né? Então, a perna e as diagonais da treliça Howe sofrem compressão, a perna e os montantes da treliça Pratt sofrem compressão, a perna e as diagonais da treliça Howe de banzo reto sofrem compressão, e o banzo superior e o montante da treliça Pratt sofre compressão. Existem sim outros tipos de treliça, mas para as provas da CES Gran Rio eu nunca vi ela cobrar outros tipos de treliça. Provas da Sebrasf já vi sim cair outros tipos de treliça, mas para saber o nome, né? Mas essas duas, a Howe e a Pratt, elas são as mais comuns, que aparecem mais em prova, então é bom vocês saberem um pouquinho mais aprofundado sobre os tipos de esforços de cada barra.
Além disso, né, como a gente está falando de estruturas do telhado que a gente tem uma estrutura de madeira, um madeiramento para suportar as telhas, né, o telhado em si, a gente tem a norma de estruturas de madeira, que é a NBR 7190, que fala do projeto de estruturas de madeira no geral, e nessa norma a gente tem um tópico específico falando sobre as coberturas de madeira. Aqui eu trouxe na literalidade da norma, o que a norma traz, mas eu vou focar aqui com vocês nessa parte de sobrecarga, que talvez possa ser um tipo de questão que possa se esgrair cobrar para vocês. Então, a gente tem algumas recomendações, alguns requisitos da 7190 falando sobre sobrecargas, que para coberturas comuns que tenham uma inclinação igual ou superior a 3%, que não estejam sujeitas a carregamentos atípicos e que não tenham outra especificação que diga ao contrário, eu preciso prever uma sobrecarga vertical característica mínima de 0,25 kN por metro quadrado de área construída em projeção horizontal. E, para se considerar o processo construtivo, uma força de 1 kN deve ser prevista na posição mais desfavorável de elementos construtivos com vão superior a 70 centímetros. A norma ainda traz, além da sobrecarga, falando sobre uma análise simplificada quando a gente não conseguir fazer o cálculo para considerar os efeitos das deformações e das ligações e outros efeitos específicos, a gente pode fazer uma análise simplificada. E aí a norma traz algumas condições para que a gente faça essa análise simplificada, que não tenha ângulo reentrante no contorno do desenho da estrutura, que o eixo dos apoios concorrem ao nó teórico correspondente ao apoio e que a altura seja superior a 0,15 vezes o vão e 10 vezes a altura da seção transversal dos bansos. E também uma consideração falando da verificação do estado limite, e aí eu queria dar uma atenção especial aqui que a norma fala que para fazer, se executar essa estrutura de madeira para cobertura, recomenda-se dar uma contraflecha na estrutura de um valor igual a L sobre 300 e que não é permitida a montagem da estrutura com madeira com um teor de umidade acima de 25%. E aí vamos ver algumas questões relacionadas à cobertura da Sesgran Rio referentes à cobertura. Então, trazendo aqui uma questão de 2022, a questão diz o seguinte, que na manutenção de um telhado de telhas cerâmicas serão necessárias intervenções em um ou mais rincões, em uma ou mais cumeeiras, dentre as quais algumas sofrerão reparos e outras serão substituídas. Para facilitar a identificação, o técnico fez um croquis e numerou todas as peças conforme mostrado a seguir. E aí quer saber quais são as peças que são rincão e quais são as peças que são cumieira. Então, como a gente já viu, né, rincão e também chamado de água furtada é a interseção entre duas superfícies inclinadas do telhado, para onde vão correr as águas da chuva. Então, a gente tem um ângulo reentrante. Então, a gente sabe, voltando um pouco, além do rincão, a gente sabe da cumieira, que é a linha horizontal de interseção entre duas águas, que é a parte mais alta do telhado. Então, a parte mais alta do telhado são as linhas que não estão inclinadas aqui. A gente sabe que o 5 e o 14 são cumeeiras. E aí, esses ângulos que são bissetrizes aqui, bissetriz é a linha que divide um ângulo em dois ângulos iguais, então a gente está falando aqui do ângulo reto, está dividindo esse ângulo reto em dois ângulos de 45.
Então, a gente sabe que essas bissetrizes aqui, elas são espigões, que são ângulos para fora. Aqui também são ângulos para fora. Já no caso do 9 e do 10, a gente vai ter aqui uma água furtada ou um rincão para que possam correr as águas pluviais ali e fazer a interseção entre essa água e entre esse pedaço e esse. Então, a gente tem como rincão a parte 9 e 10 e como cumieira os números 5 e 14. Outra questãozinha da Sesgran-Hill. Considere as seguintes peças componentes da estrutura de um telhado: as ripas, as terças, os caibros e as cumieiras. A técnica construtiva exige que sejam colocadas inicialmente as peças que suportam outras. Dessa forma, atendendo à boa técnica, a cumieira se apoia na terça. A gente já viu que cumieira e terça, a cumieira é uma terça, só que é a terça mais alta do madeiramento. Então, não vai ter como a cumieira se apoiar numa terça, porque ela já é uma terça. Então, já temos essa aqui como errada. A estrutura vai começar pela colocação da ripa. A gente sabe que a ripa é a última a ser colocada, é a ripa, o caibro e a terça. Então, não vai começar pela colocação da ripa. A ripa é colocada antes do caibro. A ripa ela é sustentada por um caibro que é sustentado pela terça. Então, não tenho como fazer a colocação das ripas antes do caibro. Então, também não. A terça se apoia no caibro? Não, a terça sustenta o caibro. Então, também temos letra D errada. E o caibro se apoia na cumieira? Sim, porque as ripas se apoiam nos caibros e os caibros se apoiam nas terças. E uma das terças é a cumieira. Então, não deixa de estar errada, não deixa de estar certa essa questão só por ter chamado a terça de cumieira, né? Mas sim, também se apoia na cumieira. Então, gabarito dessa questão, letra E. Questão de 2014. Ao analisar um projeto do madeiramento de telhado para telhas cerâmicas do tipo colonial em um galpão sem laje de cobertura, foram marcados pontos onde a cumieira se apoiará. A gente sabe que a cumieira é uma terça, então as ripas, os caibros, as terças, e as terças vão ser apoiadas na estrutura principal. A estrutura principal é a estrutura que suporta a trama. E essa estrutura principal a gente já viu, né, que são as tesouras. Então, a cumieira se apoiará nas tesouras. Próxima questão também de 2014. O técnico de uma obra no qual está sendo executado um telhado com telhas cerâmicas sobre a estrutura de madeira ficou responsável por marcar a distância entre as peças da estrutura nas quais as telhas serão apoiadas. Para tal, ele verificou as dimensões das telhas e procedeu à marcação dessas peças de apoio. Então, as peças de apoio das telhas são as ripas, porque do madeiramento, as ripas são as que ficam por último, né, que ficam para cima. Então, depois das ripas virão as telhas. Então, as ripas vão dar apoio às telhas. Então, gabarito letra D, ripas. Mais uma questãozinha também da Sesgran-Hill, essa é uma questão até bem boa, que diz o seguinte: considere o croquis a seguir que representa o contorno de uma construção e o contorno do seu telhado, que será de telhas cerâmicas. Para esse telhado, deverá ser feita a divisão convencional das águas, de forma que todos os caimentos sejam iguais e que terminem em água sobre todas as alvenarias do contorno da construção. Após o traçado das bissetrizes e o lançamento das peças que compõem a estrutura do telhado,
qual a quantidade de cumeeiras, espigões, rincões e rincões. Então, ele deu o croquis aqui do telhado, mas não deu o traçado do telhado. Então, a gente precisa fazer esse traçado do telhado, saber fazer esse traçado do telhado, para que a gente possa resolver essa questão. Como que a gente começa o traçado do telhado? A gente começa pelo maior retângulo, que é, nesse caso, esse da esquerda. E aí a gente vai desenhar as bissetrizes, que é desenhar aqui os ângulos de 45 graus. Então, a gente vai desenhar essa aqui, e no fim elas vão se encontrar, né? Se a gente fizer assim numa escala, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. E aqui elas se encontraram em algum momento. E aí, a gente vai fazer a nossa linha horizontal, que é a nossa cumieira. E a mesma coisa a gente vai fazer para o retângulo do lado. Então, a gente vai traçar aqui as nossas bissetrizes. Aqui também vamos traçar. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o caimento, né? O azul não é muito bom. Vamos pegar uma cor. A gente vai ter um caimento para cá. Aqui também caimento. Caimento. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui e aqui. E o que aconteceu nesse traçado que eu fiz aqui? A gente tem dois caimentos aqui que estão sendo para o mesmo lugar. O que nos traria, né? Nos traria que para essa configuração de telhado eu teria que pôr uma calha aqui. E a gente não quer pôr essa calha, então esse traçado ele não está completamente certo. O que eu tenho que fazer nesses casos? Esse traçado aqui do meu triângulo menor, essa parte aqui, a gente vai ter que fazer para fora do retângulo para a gente evitar a ter que colocar uma calha nesse telhado, uma calha horizontal. Então, a gente vai apagar essa calha aqui, né? Apagar aqui. Então, a gente vai apagar aqui e vai fazer o... Cadê? Para fora. E aí, a gente vai ter, em vez de uma calha, um ângulo reentrante aqui, que é o nosso rincão, para evitar a calha horizontal. Então, só botar um desenho mais bonitinho aqui. Inclusive, eu também devia ter apagado esse, né? Prof. Comeu bola aqui. Até vou explicar. Como a gente tem... Ó, voltando só aqui que eu apaguei, né? A gente tem essa água com esse caimento aqui e essa água também com esse caimento. Então, por isso eu posso apagar aquela linha. E aí fica esse desenho bonito aqui de baixo. Então, o que a gente tem? Em azulzinho, as cumieiras, que é a parte mais alta a interseção das águas e a parte mais alta do telhado. Então, a gente tem duas cumieiras. Depois, a gente tem o que ele quer? Os espigões, que são os ângulos salientes. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. E um ângulo reentrante que a gente desenhou aqui como só um rincão. Então, a gente vai ter 2, 5 e 1, respectivamente. E continuando, então, fechamos as partes importantes sobre coberturas e vamos ver um pouquinho sobre as patologias para finalizar nossa aula, mais especificamente as patologias que se dão por fissuras nas estruturas, começando pelas fissuras que podem aparecer em vigas de concreto. Então, primeiramente, a gente pode ter uma fissura típica em viga subarmada solicitada à flexão. Por que uma viga
subarmada, porque se a gente perceber aqui, essa viga a gente está tendo fissuração na parte inferior de uma viga biapoiada. Então, na parte inferior da viga biapoiada, a gente tem os momentos máximos positivos. Então, na parte inferior, essa viga está sofrendo tração. Então, se ela está subarmada, se ela está com uma armadura deficiente, uma armadura inferior deficiente, pode aparecer esse tipo de fissuração que ela no meio, ela é praticamente perpendicular à trajetória dos esforços principais de tensão, e elas são praticamente verticais no meio do vão, e mais perto dos apoios elas começam a se inclinar entre 45 e 60 graus, nas vigas que têm uma altura maior, que acontecem essas fissuras em torno de 60 graus, se não em torno de 45 graus. Isso acontece, essa inclinação, se aqui está na vertical e aqui começa a inclinar, essa inclinação na parte dos apoios acontece por conta da influência do esforço cortante que acontece nos apoios. Então, a gente sabe que nas vigas biapoiadas, o maior momento máximo positivo ela acontece no meio do vão, e nos apoios a gente tem os maiores momentos, esforços cisalhantes. Então, se eu tiver uma viga que também esteja deficiente na parte do cisalhamento, ou ainda tenha problemas de ancoragem nas armaduras, eu vou ter um tipo de fissuração de cisalhamento nos apoios, que são fissuras inclinadas nesse local. Ou eu posso também ter fissuras provocadas por torção em vigas, que podem aparecer nas vigas de bordas, junto nos cantos das construções, que pode acontecer por uma deformabilidade excessiva das lajes, ou ainda em vigas que são transversais a essas vigas. Também pode acontecer fissuras provocadas por torção em vigas que sustentam marquises, porque nas vigas que sustentam marquises, aparece esse esforço de torção que precisa devidamente ser dimensionada uma armadura para suportar os esforços de torção. Então, pode aparecer fissuração por torção nas vigas, e essa torção aparece. Essa linha tracejada aqui quer dizer que é numa face, essa linha contínua quer dizer que é numa face, e essa outra linha aqui tracejada quer dizer que é do outro lado que está acontecendo essa fissura por torção. Então, acontece nas faces laterais da viga, fissuras, quando elas são provocadas por torção. Mas essas fissuras por torção, de acordo com a literatura, raramente se manifestam nas estruturas, mas ainda assim podem acontecer. Fissuras que podem acontecer em lajes. Para as lajes maciças, simplesmente apoiadas e que estejam sofrendo um carregamento uniformemente distribuído, eu posso ter essa fissuração típica nas bordas na face superior e essa fissuração típica nas bordas na face inferior, devido aos momentos volventes. Os momentos volventes são os momentos que, para esse tipo de laje, simplesmente apoiada, uma laje maciça, são momentos que aparecem nas bordas das lajes. Então, se tem uma armadura deficiente para suportar esses momentos volventes, pode acontecer esse tipo de fissuração. Outra fissuração que pode acontecer é devido à ausência de armadura negativa. Nesse caso da figura aqui, está trazendo fissuras na laje com a viga, então, com uma armadura deficiente, uma armadura negativa deficiente, nesse caso, a gente vai ter esse tipo de fissuração.
Mas o clássico, assim, se a gente tiver fissuras um desenho de fissuras que estejam no centro da laje, provavelmente quer dizer que é uma deficiência de armadura positiva ou trincas por conta dos momentos positivos. Agora, se eu estiver falando de fissuras que são paralelas às suas bordas, muito provavelmente vão ser trincas por conta dos momentos negativos. Então, uma deficiência na armadura negativa, que é o que acontece aqui, mas isso aqui está acontecendo paralelo aos bordos, mas bem onde a gente tem uma viga. Então, uma deficiência de armadura negativa. Ou ainda a gente pode ter trincas devido à torção da laje, e essa torção da laje pode acontecer por vários motivos, por recalque diferenciado da fundação ou alguma outra deformabilidade da estrutura. Então, essas fissuras vão ser inclinadas em relação ao bordo. Só voltando um pouquinho, falando sobre a fissuração das lajes simplesmente apoiadas, para a gente combater esses esforços volventes nos cantos das lajes, a gente precisa pôr uma armadura na diagonal dessas fissuras. Então, na face superior, a gente precisaria pôr uma armadura aqui, e na face inferior, uma armadura nesse sentido aqui, para combater os esforços volventes. Outros tipos de fissuração, agora não mais falando das estruturas de concreto, mas falando sobre as alvenarias, a gente pode ter uma fissuração causada por sobrecarga. E aí, falando de sobrecarga nas alvenarias, a gente pode ter fissuras na vertical ou fissuras na horizontal. O caso mais típico acontece com fissuras na vertical, que são provenientes de uma deformação transversal da argamassa sob a ação das tensões de compressão ou ainda de uma flexão local dos componentes. Já as trincas, as fissuras horizontais, elas são provenientes da ruptura por compressão dos componentes de alvenaria ou ainda da própria argamassa de assentamento ou utilizada. Então, a gente pode ter as fissuras na vertical e na horizontal. E também, se a gente tiver uma sobrecarga pontual, uma carga pontual localizada, a gente pode ter esse tipo de fissuração por conta de uma aplicação de uma carga pontual na alvenaria, que pode provocar a ruptura dos componentes na região onde essa carga está sendo aplicada, ou ainda que essas aqui na horizontal, ou ainda pode aparecer fissuras inclinadas que a partir do ponto de aplicação da sobrecarga. A resistência à compressão dos componentes da alvenaria vai dizer qual é o tipo de fissura que vai aparecer. Se é a fissura, essa parte na horizontal, ou se vão ser propagações de fissuras inclinadas a partir do ponto de aplicação da carga. E a última, que inclusive a gente já viu falando de alvenarias, que são as fissuras que podem acontecer em torno dos vãos das aberturas. A fissuração teórica, de acordo com a literatura, por conta de uma sobrecarga na parede dos vãos, essa fissuração com os ângulos aqui para dentro. Isso que a literatura fala para a gente, né? Mas a fissuração típica, a fissuração real, que acontece por conta de atuação de sobrecargas na alvenaria, nos cantos de abertura, isso acontece por conta da falta de vergas e contravergas na execução de alvenaria, que a gente já sabe que a gente precisa executar as vergas e as contravergas nos vãos de alvenaria para suportar as sobrecargas. Então, se a gente não executa as vergas e as contravergas, a gente vai ter essa fissuração real nos cantos das aberturas, num ângulo mais ou menos aí de 45 graus, que indicam para a gente que essa abertura aqui foi executada sem a verga e a contraverga.
Vamos ver o que a Sesgran-Hill cobra sobre esse tipo de assunto de patologias. Uma questão também de 2023. Considere uma viga de concreto armada biapoiada em suas extremidades. Segundo os conceitos da resistência dos materiais, se for colocado na metade do vão entre os apoios existentes, mais um apoio nessa viga, mantidas as demais condições, quais tipos de fissura essa viga vai acontecer nessa viga? Então, primeiramente, está nos dizendo que é uma viga de concreto biapoiada nas extremidades. A gente já sabe que uma viga de concreto biapoiada com uma carga Q e um comprimento de vão L, a gente tem um momento máximo positivo, que é o maior momento dessa viga, positivo, né? O maior momento é o positivo, vale QL ao quadrado sobre 8 e que está bem no meio dessa viga se ela for uma viga simétrica. Que não é o caso aqui, não fala se é simétrica, né? Só fala que é uma viga biapoiada. Então, primeiramente, a gente tem essa situação. Se a gente transformar essa viga numa viga que tenha 3 apoios, vai aparecer nesse apoio do meio um momento negativo que não tinha antes, que também vale nesse caso, QL ao quadrado sobre 8, e os momentos positivos vão valer QL ao quadrado sobre 14,22. Então, a gente não vai ter previsto nessa viga uma armadura para conter esse esforço do momento negativo que aparece com um terceiro apoio. Então, o que vai acontecer nessa viga? Ela vai apresentar fissuras de tração na parte superior do apoio central colocado, porque a gente não tem, na primeira condição, uma armadura para suportar esse momento que vai aparecer se eu colocar mais um apoio nessa viga. Então, por isso, letra D, tração na parte superior do apoio central colocado. A próxima questão, ela está falando sobre patologias também. Então, a questão diz o seguinte, que durante uma inspeção predial, o engenheiro constatou que um vão de 1,40 m de largura e 1,20 m de altura, em uma alvenaria de blocos cerâmicos, apresentou fissuras inclinadas a 45 graus nos cantos superiores para cima e nos cantos inferiores para baixo, todos nos sentidos opostos ao das bissetrizes internas dos vãos. Então, está falando que é esse tipo de fissuração a 45 graus para fora dos vãos, e a gente já sabe que esse tipo de fissuração acontece na atuação de sobrecargas, no caso dessa alvenaria ter sido executada sem vergas e contravergas. Então, a causa provável dessa patologia é a ausência de verga e contraverga no vão. Outra questão da Sesgran-Hill, as injeções de epóxi como reparação de um dano estrutural não apresentam problemas quando aplicadas em fissuras sem movimento, fissuras vivas, cuja estrutura esteja submetida à dilatação, cuja estrutura esteja submetida à retração ou nos quais a amplitude é variável com o tempo. As fissuras, elas podem ser divididas em fissuras ativas ou fissuras passivas. As fissuras ativas são aquelas que ainda variam com o tempo, porque a causa da fissura ainda não foi sanada. E esse tipo de fissura pode acontecer em função de qualquer solicitação que seja cíclica, ou então em movimentações térmicas, ou em evolução de recalques de fundação, deformação lenta do concreto e outros fenômenos. As fissuras passivas são fissuras que já não aumentam mais de tamanho porque a sua causa já foi sanada, mas elas podem acontecer em função da retração do concreto e de sobrecargas que atuaram pontualmente na estrutura. Para fazer o tratamento de fissuras ativas, a gente vai fazer a vedação da fissura, com o intuito de impedir a degradação do concreto. Existem duas técnicas para tratamento de fissuras ativas, que é a técnica da selagem ou a técnica da costura, que é fazer um grampeamento nas fissuras ativas. Agora,
Para o tratamento das fissuras passivas, a gente precisa restabelecer a proteção do concreto e que, além disso, a gente precisa que a peça volte a funcionar como uma coisa só, monoliticamente. Para isso, a gente faz a injeção de um material que seja aderente e resistente. Então, normalmente, para o tratamento de fissuras ativas, a gente utiliza resina epóxi, que são numa técnica que a gente chama de injeção. Então, a técnica de selagem e costura a gente geralmente utiliza para fissuras ativas. A técnica de injeção, geralmente com resina epóxi, a gente utiliza para tratamento de fissuras passivas. Nesse caso aqui, está falando sobre injeção de epóxi, então a gente está falando de fissuras passivas ou fissuras sem movimento, que não aumentam mais seu tamanho ao longo do tempo. Então, gabarito letra A, sem movimento. Outra questão também sobre o material é uma questão que diz o seguinte: existe um material de cor cinza composto de cimento, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos, inclusive fluidificante, que é recomendado para reparação de defeitos e falhas em estruturas devido à sua alta fluidez. E qual é esse material? A gente tem um material que a gente chama de grout, que tem as seguintes características: é um material fácil de aplicar, tem uma elevada resistência mecânica e ausência de retração. Mas a maior característica do grout para fazer tratamento de fissuras é que a gente pode, reparação, né, de defeitos, é que a gente pode utilizar o grout para reparação dos defeitos e falhas em estruturas em locais que seja de difícil acesso por conta da elevada fluidez. Então, aqui está falando exatamente isso, que é para reparação de defeitos e falhas em estruturas devido à sua alta fluidez. Então, o material é o grout. E o outro que a gente viu é o epóxi, que é para usado no tratamento de fissuras passivas. Outros materiais que podem aparecer para vocês são esses aqui que eu vou falar agora para vocês, mas esse assunto ele é bastante amplo, então podem aparecer sim outros, mas os que já caíram em prova, então, da Sesgran Rio é o epóxi e o grout, mas podem aparecer outros para vocês, como fazer tratamento com pasta ou argamassa de cimento injetável, geralmente para fazer injeção em falhas ou ancoragem de barras. Também argamassa farofa, que é uma argamassa com baixo teor de água-cimento, para fazer preenchimento de cavidades nas estruturas, tem baixa retração e alta resistência. O concreto convencional, o concreto projetável, as argamassas ou concretos modificados com epóxi, argamassas ou concretos então modificados com látex, o concreto com sílica ativa ou um concreto com fibras. Também pode ser utilizado a argamassa cimentícia, que é uma argamassa que não apresenta retração e uma alta resistência química. Então, se tem uma alta resistência química, é uma argamassa que não é corrosível. Ou ainda uma argamassa à base de resina epóxi, que tem um emprego limitado por conta do seu custo, então é um emprego limitado a falhas de pequenas dimensões, ou ainda adesivos à base de epóxi, PVA e acrílico, que são utilizados para colar outros materiais a elementos que já sejam existentes. E fechamos nossa aula de técnicas de construção